Olá pessoal, Adriano Pedras Preciosas, estou aqui direto da minha lapidaçãozinha. Então hoje eu vou lapidar um águas marinhas. Eu não sei se é água marinha ou águas marinhas, tanto faz. Nós chamamos de águas marinhas. Então vai ser esse modelo aqui de lapidação que eu vou fazer. Essa pedra foi outra que eu já lapidei. Bom, para você que gosta de arte, serviço é uma arte, né? Só que eu estou lapidando águas marinhas, muito linda, depois vou mostrar depois de pronto. Eu fiz 3 cortes nela, então esse corte já é feito com diagrama tal. Você procura diagrama para águas marinhas, geralmente o pessoal faz quadrado, retangular ou oval, mas fiz uns tipos de diagramas aqui, ficou linda, né? É uma pedra cara e é difícil de você achar uma pedra águas marinhas que não tem inclusão pura igual essa. Então quanto mais pura, mais cara. Com inclusão vai caindo. Tem igual a esmeralda. Tem esmeralda que é desse tamanho, pode valer 25 dólares o quilates. Tem esmeralda desse tamanho que pode chegar, sei lá, faço a mínima ideia, é caríssimo, dá para comprar uma casa. Então todas as pedras são assim. Primeiro passo você escolher a gema, o lado da gema, né, de cortar. Eu faço esse formato aqui e tal, formei o que? É mais ou menos o que eu vou querer fazer. Então é no rebolo ali, a gente faz isso aqui, é o primeiro passo. Depois de colagem centrada, essa aqui eu já medi no paquímetro, então tá tudo certo na medida. Aqui é 11 milímetros, aqui 11 milímetros, 11 milímetros, 11 milímetros. Aí tá tudo certinho, cortado nos 90 graus e centrado. Esse aqui vai ser outro formato de pedra. Esse aqui vai ser uma gota. Então o que eu fiz a gota? Eu centrei a pedra, né, para não ficar torto nem para um lado nem para o outro. Tem um negócio para você centrar, ou no oleômetro, mas tem um negócio que eu faço ali para centrar. Um lado, mais, vai rodando, colando. E é assim, é trabalho mesmo. Então o que eu faço? Eu fiz ali no 90 graus, gastei aqui e gastei a ponta do lado. Aí eu gastei, agora eu vou formar, já está centrada. Essa aqui é outra águas marinhas, daí eu vou formar do lado e fazer uma gota, porque é para aproveitar essa peça. Ela vai dar um formato de gota, porque ela não prestava para lado de cá nem aqui, então tem que fazer a gota. Então eu vou fazer assim, já está torneada essa, colocar no rodízio, igual já tem um vídeo lá no YouTube mostrando. Então já é torneada aqui, se não me engano aqui é 45 graus, esse diagrama que eu vou pegar. Isso aqui é um topázio azul, parece com águas marinhas, mas é um topázio, ó. Olha a diferença. E essa pedra aqui, para não ficar enrolando, eu já fiz os cortes dela. Vamos ver se eu consigo pegar. Se agora eu vou acertar, você tá vendo aqui, ó, que aqui tem uma faceta que tá menor do que a outra, porque no começo aqui essa aqui tá maior, essa tá menor. Como eu desgastei com um disco 600 usado, agora eu vou colocar um disco. Tem um pessoal que usa 3000, um disco bem surrado mesmo de 800, para passar ali, para tirar todos os riscos desse outro risco 600. É para tirar, para não deixar risco nenhum. Eu já aproveito e venho acertando de lá para cá, deixa tudo igualzinho. Depois eu vou virar a pedra, aí faço o polimento, daí você vai gastar menos tempo polindo e não fica risco, porque o risco não tira no polimento. Você vai querer tirar e não tira, você acaba estragando a pedra. Olha aqui, pedrinha. Agora vou fazer o polimento dela, tá? Vou polir, show, tudo certinho, ó. Então esse é o disco de corte para cortar, para acertar. Eu vou tirar outro, eu vou colocar outro. E esse é gasto, você não pode, disco novo eu uso, vai gastando ele, ó, ele tá bem gasto, mas ele ainda deixa risco na pedra. Vou colocar um outro 800, esse aqui é 600, vou colocar um 600 bem velho mesmo, que é para tirar o risco desse outro aí, tá? Ó, achei um bem velhinho. Agora eu vou soltar bastante água aqui. Eu já, e antes disso,
Eu passei, para tirar qualquer poeirinha, eu passei um papelzinho, tudo aqui, ó, para tirar qualquer risco de areinha. Agora eu vou dar uma hidratada nele, soltar bastante água, ó, e alta rotação. Vou fazer todos, vou ajeitar todas as facetas. Ó, bem de levezinho. Ele vai quase polir. Vai tirar os riscos. Ó. Olha a diferença. Aonde eu passei, ó, para tirar os riscos, ó, onde não tem, aonde eu passei não tá polido. Tá? Então, uma pedra boa, você tem que fazer isso aí, porque vale a pena, que isso aqui é caro. Cada aqui é mil e poucos reais, então compensa você fazer. Agora sim, agora tá pronto para polir o pavilhão. O pavilhão daqui para cá. Águas marinhas muito lindas. Vou deixar aqui em menos de 1 milímetro aqui e virar de uma vez. A gente vai fazer o polimento. Vou colocar a mão aqui. Uma pergunta por que eu não faço pedra grande. Pedra grande é bom para fazer vídeo, porque fica uma pedra de boa, parece, mas para vender não presta. Tem que fazer o padrão que vende, e essa aqui é grande para dedéu. É o tamanho do meu dedo, é o tamanho da pedra, e a dificuldade que tem de você arrumar uma pedra desse tamanho aqui, águas marinhas pura, é muito difícil, tá? Aí, ajeitei tudo. Aqui é água. Eu vou usar a espátula só, molho aqui com a espátula e passo. E agora deixar em rotação baixa. Vamos começar a fazer a primeira faceta. Ele vai bem... Como ele está bem riscado, ele vai fazer um barulhinho, mas depois ele vai... Eu aproveito todo esse material. Então tá pronto aqui a parte do pavilhão, ó. Talvez eu faça umas estrelinhas embaixo ainda. Agora eu vou virar pro outro lado, dar mais uma acertadinha alguma coisa aqui e fazer do outro lado e colocar no álcool para ver como é que ficou. Só virar agora. Então pessoal, eu virei a pedra já, centralizei. A pedra já tinha uma trincazinha que eu larguei ela para cima porque eu vou fechar aqui, né? Ó, tudo centralizado, que isso aqui dá um trabalho é para centrar ela, viu? Aí, agora eu vou começar nos 35 graus, 35, depois eu vou para o 26, o index 96 que eu vou colocar, começar assim, ó, 6, 12, 18, é assim, na roda mesmo. Eu soltei bastante água para hidratar bem esse disco. E agora eu vou soltar, depois eu vou diminuir o gotejamento, que é para da hora que eu ligar ele sair algum pozinho que tiver aí para não riscar a pedra. Aqui também, ó, toda vez que você for polir, limpa, eu lavo. Isso aqui tiro, lavo, e aqui tem que limpar, porque no facetar aqui algum pozinho do grão 800 ou 600, ele pode grudar aqui. Ele pode grudar aqui, e depois a hora que você for polir, ele cai ali e acaba riscando a pedra.
Cuidado, águas marinhas, ó. Que pedra maravilhosa, águas marinhas. Um toque bem clarinho de azul esverdeado, ó. Coisa linda. Aí. Olha como que é. Sem colocar luz, só o normal do dia. Na sombra ainda. Então aqui eu coloquei só para mostrar o brilho, tá? E quando você coloca assim, aí não aparece o... Ó, isso aqui que vai fazer no anel. Quando você pegar a claridade de luz, a intenção é fazer isso, tá chamando a atenção. Uma coisa... A pedra, quanto mais caro, mais brilho ela dá. Isso tem um valor. E a cor, né? Azul, cor do mar. Tá aí. Quem gostou, se gostou aí, deixa um joinha aí que é bom pra mim. Compartilha para seus amigos, parentes, grupos. Quem curte umas pedrinhas, águas marinhas aqui, tá? Água marinha.